Ok, meus queridos, então a gente viu o nosso módulo de formatação visual, tivemos uma aula exemplo, agora a gente vai ver os detalhes e efeitos de formatação visual, tá? Então vamos lá, vamos primeiro aqui resetar o nosso documento, posso aí acabar com a nossa modal, né? Vou deixar apenas no body novamente, a gente vai ter aí um reset, começamos no início novamente então, vou deletar tudo aqui deixando apenas o reset lá em cima. E a gente tem aí alguns detalhes de formatação visual que são eles que a gente já vem utilizando, tá? Que é o widget, que ele vai definir a largura do elemento, e a gente tem aí o min widget, que vai definir a largura mínima desse elemento, e o max widget. Como é que eles são utilizados? Vamos lá, ó. Div id elemento, ok? Vou fechar aqui, sempre lembrando de comentar, vamos acostumar a fazer isso para a gente ter um desenvolvimento bem acabado que a gente consiga aí alterar futuramente sempre, né? Ok, então está aqui o nosso elemento e a gente vai ter lá nossos elementos dentro dele, ok? Vamos lá então, vamos atacar a elemento e a gente tem lá o widget. Ele define a largura e o tamanho horizontal da nossa box. Vamos botar aqui 300 pixels, ok? Vou botar um background aqui nele só para a gente ter uma noção dessa box. E vamos atualizar nossa página. Então tá aí, ó, tá lá o nosso elemento, ele tem aquele widget, né? Vamos botar uma margem aqui para a gente visualizar melhor também. Margem de 10 pixels aí. Já viu tudo isso. Então tá aí. Então ele tem 300 pixels. É essa a largura dele. O widget representa isso. A gente vai ter também o min widget, que vai representar a largura mínima. Como é que é aplicado? Ó, min widget, tá? Então o mínimo vai ser 500 pixels. Então no mínimo ele vai ter isso, ok? Ó, 500 pixels ele já pegou tudo lá, né? Vamos botar aqui 300 pixels. Min widget 300 pixels. O que aconteceu? O mínimo é 300 pixels, só que ele estendeu toda a nossa tela. Por quê? Com o min widget você determina o mínimo dele, mas não determina que ele tem um tamanho máximo. Você está deixando ele livre aí com o seu dispositivo. A gente tem também mínimo 300, a gente vai ter o max, o widget que vai determinar o máximo. Então ele vai ter no mínimo 300 e no máximo 500 pixels, ok? Esses são os detalhes de formatação visual de largura. O mesmo acontece com o nosso height, tá? Com a nossa altura do elemento. Então a gente vai ter o height, que vai determinar aí os 300 pixels, ele vai ter esses 300 pixels, tá? A gente vai ter o min height da mesma forma também, min height, tá? Vou botar aqui 300 pixels novamente. E o mesmo acontece. Quando você tem o mínimo, ele não determina o máximo. Só que diferente do widget, ele não vai até o fim do seu dispositivo. Ele vai ter no mínimo aquela altura, ele vai manter a altura naquilo se não tiver mais elementos empurrando ele para baixo. O height não é determinado pelo dispositivo, e sim pelo tamanho nele informado. E a gente vai ter também o máximo, tá? Que vai ser o max height. Então você tem o mínimo, max height também, para determinar qual o tamanho máximo dessa sua caixa, ok? Então esses são os elementos de tamanho aí que você vai estar formatando. Perceba que não mudou porque a gente não tem elementos que empurrem até lá. E aí a gente tem mais um elemento que é chamado de lineage. Ele define a distância entre as linhas de um texto, tá? Vamos abrir aqui o Lipson para a gente fazer o exemplo disso então. Vou pegar aqui um texto bem extenso, que a gente vai ter mais um exemplo aí final, tá? De mais um elemento. Vou vir aqui e vou botar aqui dentro desse elemento todo esse texto, ok? F5 para atualizar. Opa, deixa eu fechar aqui. F5 atualiza. Tá aí então a nossa box com todo o nosso texto, né? Vamos formatar aqui então, ó. Vou botar aqui o color de branco para a gente visualizar nosso formato, nosso texto. Vou definir aqui o widget direto, tá? O widget de 300 pixels. E vou definir também aqui o height. O height vai ser de 200 pixels, ok? F5 para atualizar, olha só, tá aí o nosso texto, tá? E se você perceber, ó, ele está vazando aqui. Então vamos trocar essa cor aqui para a gente visualizar até fora da box. Vou botar um CCC, a gente vai visualizar também, ó. Ele sai para fora aqui, tá percebendo? Ó? Ele cortou a box, ok? Antes de a gente falar do elemento que vai formatar isso, vai determinar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, vou botar o width de 500 pixels para a gente ver o lineage antes. O que vai ser o lineage, gente? Ele vai determinar a distância entre as linhas de um texto dentro desse elemento.
tá? E ele é utilizado da seguinte forma: line exit, vou botar aqui 20 pixels, ok? F5 para atualizar, nada aconteceu, né? Vamos aumentar um pouquinho, vou botar 50 pixels aqui. F5 para atualizar, olha só. Então, o que aconteceu? Ele determinou a distância dessa linha para essa linha. E aí você pode ir formatando, ó. 20 pixels eu acho que é o padrão, tá? 25 você já vai separar 5 pixels a mais, ó. Então 20 pixels é o formato padrão dele, ele já vem com essa formatação. E o que você botar acima ou abaixo, você vai estar alterando aí a distância entre uma linha ou outra. E para falar do nosso último elemento, então, eu vou vir aqui no nosso widget e vou botar 450 pixels. Tá? F5 para atualizar, você vai ver que uma das linhas aqui, ó, já vazou ao nosso elemento. E eu quero manter todo esse elemento aqui dentro e ainda quero manter essa caixa desse formato, nesse tamanho. Por um motivo, pode ser aí que nosso layout ele tem essa caixa encaixada no layout e ela tem que ter esse tamanho, mas ela tem um conteúdo maior aí do que a caixa suporta. Como é que a gente vai fazer para manter esse conteúdo aqui dentro? Aí eu tenho aqui o overflow. Ó. Overflow. O overflow, gente, ele pode ser visible, tá? Vamos botar aqui, ó, visible, que é o padrão. Então, o overflow visible ele vai seguir aí o padrão que já está determinado na nossa web, tá? Depois do visible, a gente vai ter o overflow hidden. O que é o overflow hidden? O que tiver fora do nosso elemento não vai ser exibido, ó. A linha continua ali, mas ela escondeu essa linha, ela só mostra dentro do elemento que a gente tem. Esse é o nosso hidden, tá? Aí a gente tem mais um parâmetro chamado scroll, ok? F5 para atualizar, olha só o que acontece, ele abre a barra de rolagem aqui e ele já coloca a barra de rolagem abaixo também. Ainda a gente tem aqui um alto, vamos botar o alto aqui, ó, alto. O que o alto vai fazer? Ele vai pegar apenas aonde existe a rolagem. Ó. Perceba que ele removeu aqui e ele manteve só a rolagem ao lado, porque só existe a rolagem ao lado. Tá? O nosso texto ele está se encaixando dentro aqui, a nova linha, então ele consegue pegar esses elementos. Ok? E o que acontece aqui, gente? Se você tiver, por exemplo, uma palavra ou uma imagem, vamos até fazer o exemplo aqui. Ó. Eu vou pegar aqui e vou transformar essa linha em uma palavra só, para você ver do que a gente está falando, tá? Vamos dar os deletes aqui, removendo os espaços. Obviamente que é muito difícil ter uma palavra desse tamanho, né? Mas às vezes pode acontecer em algum elemento seu. Então você tem aqui o scroll, e como a gente tem uma palavra muito extensa, às vezes uma imagem, alguma coisa, ele abriu o scroll embaixo também. E aí eu não quero um desses scrolls. Como é que eu vou fazer isso? Então eu tenho lá overflow alto e vou ter aqui, ó, overflow tracinho x e eu vou botar aqui um hidden, ponto e vírgula. F5 para atualizar, então a gente removeu o overflow de baixo. A gente está dizendo que a gente não quer que ele tenha rolagem aqui abaixo. O mesmo acontece se você quiser a rolagem apenas abaixo, você bota o hidden na y, tá? Overflow tracinho y hidden, e ele vai sumir apenas com essa aqui, deixando a outra, tá? Aqui não ficou a outra por quê? Porque a nossa palavra ela não preencheu todo o nosso espaço, tá? Vou botar 630 aqui, você já vai ver que ela vai abrir apenas a rolagem embaixo, ó. Ok? Então você consegue controlar os seus elementos com esses efeitos visuais, e agora a gente já sabe o que cada um significa também.